noiva, ela procurando no Academia Edu, chegou até os seus textos e baixou todos de imediato e me mandou, olha, você tem que ler todos esses livros. Então, realmente fico muito agradecido de você ter aceito o nosso convite e gostaria de apresentar um pouco do currículo dos professores que hoje nos abrilhantam com a sua presença. A professora Fabiana é bolsista produtiva em pesquisa do CNPq, possui graduação em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul, é doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio Sinos, com bolsas CAPES e pós-doutora pela Universidade Roma Tri, com bolsa pelo CNPq. Atualmente é professora adjunta na Universidade de Santa Cruz do Sul, lecionando na graduação as disciplinas de Direito Civil, Família, Processo Civil, Mediação e Arbitragem, e na pós-graduação junto ao programa de mestrado e doutorado em Direito, nas disciplinas de Políticas Públicas no Tratamento de Conflitos e Políticas Públicas para uma Nova Jurisdição. O professor Sandoval, que também nos abrilhanta hoje à noite, é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, na linha de pesquisa sobre constitucionalismo, democracia e direitos humanos, é procurador do trabalho lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, é vice-procurador-chefe da 8ª Região, também é professor da Universidade Federal, no programa de pós-graduação em Direito, com as disciplinas Solução de Problemas e de Conflitos por meio do Acordo e Concretização dos Direitos Humanos, e a disciplina Processo Dialógico de Concretização de Direitos Humanos, bem como é professor na graduação com as disciplinas Teoria Geral do Processo e Processo Civil. De imediato, então, agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra ao professor Sandoval para começar a tecer seus comentários. Como é que vai funcionar? Cada professor tem mais ou menos 30 minutos para tecer seus comentários. Então, logo em seguida, nós vamos abrir para as perguntas. Quem quiser fazer perguntas, por favor, mande no chat, que assim que os dois professores acabarem de apresentar, eu os farei para eles. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos. João Renato, um embargo de declaração para ser bem processualista. Como é que fica as suas intervenções enquanto a perguntas? Certo. Eu vou fazer as perguntas ao término das apresentações, tanto após a sua e a da professora Fabiana. Mas uma coisa que eu esqueci de falar é que eu peço que os demais ouvintes fiquem com a câmera desligada, bem como com o áudio desligado, que aí não sobrecarrega a internet, a gente não tem problemas de sair link, cair a conexão, nem nenhum problema desse tipo. Ok, olha, eu agradeço a todos os participantes. Eu gostaria de dizer, professora Fabiana, que o webinar que nós estamos fazendo com a organização do João Renato e da Camille tem dado muito mais público do que as lives. E eu estou verificando aqui que tem 74 participantes num peso acadêmico, para mim é algo muito significativo. Professora Fabiana, eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, porque quando eu me recordo, estudando processo, e eu gosto muito de teoria geral do processo, eu via, até pelos currículos das universidades, e a minha não era diferente, que a primeira coisa que se discutia sobre conflito, problema, sobre solução, é teoria geral do processo. E nós fomos ensinados naquela época a amar o processo. O processo naquela época estava em alta, era algo maravilhoso, tudo que se falava era Liebman, Kiovenda, era Carnelucci e tudo mais, e a gente ficava ali, Bulov, ficávamos ali discutindo, por exemplo, e eu bem me recordo, quando eu comecei a advogar e eu comecei a ser procurador do Estado, eu adorava quando minha petição tinha umas 30 páginas de preliminar e umas 5 de mérito. Eu achava aquilo maravilhoso, eu achava aquilo lindo. E essa premissa me levava a concluir que aquilo era o mundo. E eu fiquei, e como a sociedade brasileira, meio que apapaizado ou trazendo uma palavra diferente, com significado diferente, fazendo um paradoxo de apapaizado, ajuizado, tudo o juiz resolve, tudo o juiz resolve. E percebi, com o passar do tempo, até estudando disciplinas de sociologia, de que o problema estava muito abaixo disso, ou seja, nós estávamos ali naquele momento estudando a arte da guerra, nós estávamos ali estudando uma ideia de se incapacitar para a solução dos problemas, nós estávamos ali discutindo como nós poderíamos
deteriorar a cidadania, porque eu não me estava sendo, eu não me era, eu não me sou, então alguém tem que me ser de alguma forma, eu fico muito mais satisfeito. Isso traz uma certa cultura de irresponsabilidade e uma certa cultura de incapacidade, porque eu não sou capaz de resolver meus problemas racionais e eu fico como um menino mimado. Olha, eu quero isso, eu acho que eu tenho direitos, eu acredito que isso deve acontecer. Dessa forma, eu me incapacito para os meus problemas relacionais, e aí está uma questão muito interessante. Muitas vezes nós nos achamos independentes, e nós não somos, nós somos seres políticos, como dizia Aristóteles, nós somos seres interdependentes, nós vivemos numa linha de dependência material, econômica, emocional, psicológica do outro, nós não temos como viver sem o outro, nós somos um ser eminentemente político, político de polis, polis de social, ou como sociedade vem de um jargão capitalista, nós somos algo em relação comunitária, para falar a ideia de comunidade. Quando me apercebi disso estudando as teorias das necessidades humanas, e porque pelas necessidades e desejos humanos nós nos conectamos um ao outro, nós nos relacionamos um com o outro, eu percebi que teoria geral do processo nada mais era do que um galho diante de uma grande árvore, cujas raízes saíam da vida em comunidade, da vida relacionada, da vida que se tem para se viver. E esses problemas, obviamente, nas relações, nós não conseguimos decidir sozinhos. Nós não conseguimos decidir sozinhos por vários aspectos. Primeiro, pelo respeito ao outro, e a maioria desses problemas são relacionais. Não é um problema simplesmente é um problema eu comigo mesmo. É um problema meu com você, é um problema meu com o outro. Ou como diz Maiara, é algo que nos envolve com o outro e nós precisamos ser outramente, ou seja, tentar perceber a dor do outro, porque a dor do outro impacta a minha, obviamente. E a outra percepção, que é até jurídica, é que o seguinte, você não pode resolver sozinho, porque é crime, o exercício arbitrário de suas próprias razões é crime, você tentar impor sua tutela, ou sua proteção, ou sua vontade, num ser que está relacionado com você, porque ele é um ser igual. E esse ser igual merece igual respeito, igual dignidade. Fazendo um paralelo a do Ork, sem se me filiar agora à teoria dele, mas fazendo isso é igual respeito. Obviamente que isso nos levaria, obviamente, a uma conversação. Olha, vamos conversar, que problema nós temos, né? Ou seja, hoje muito mais comum chamado DR, mas não uma DR simples, mas uma DR deliberativa, uma DR para decidir, um diálogo para conversar e decidir sobre os nossos problemas, porque o problema não é só meu, o problema também é seu. Mas nós fizemos uma cultura, que eu venho dizendo, mosaica, de mais de 3.500 anos, de proximidade com Deus ou com uma autoridade que resolve nossos problemas. Isso nos faz cegar para qualquer tipo ou estilo autocompositivo. Isso nos incapacita culturalmente, isso nos incapacita intelectualmente para nós digerirmos, para nós resolvermos os nossos problemas relacionais. Chego já no terceiro. E por que eu digo que isso é uma cultura mosaica? Porque as 12 tribos de Israel, quando saíram lá do Egito, conduzido por Moisés, cada tribo tinha seus juízes, e cada tribo, e diga-se de passagem, os juízes governaram por muito tempo o povo israelense, o povo judeu. Só antes, mas sem fazer isso, eles decidiam seus problemas por tribos, resolviam estudando o caso concreto, cada um se envolvendo. Mas aí Moisés, um cara abençoado por Deus, sobe ao Monte Sinai, converse com o cara lá em cima, bate um papo legal, e aquele pessoal chega à conclusão de que, cara, olha, a gente não precisa mais definir sobre o aspecto moral, o aspecto ético, sobre o que é certo e o que é errado. Deus está bem aí, ele diz tudo. E, obviamente, isso por 3.500 anos nos leva ao que nós temos hoje, a um verdadeiro
é uma verdadeira deterioração ou vilipêndio, se nós entendermos que a autocomposição estava morta, mas estava uma deterioração das formas autocompositivas. E, obviamente, também, com muito mais força ainda, um verdadeiro desprezo à autocomposição, ou, conforme alguns digam, heterocomposição, com a ajuda de um terceiro. Então, mediação, conciliação, arbitragem, foi relegado por muito tempo, com uma injustiça histórica, porque a jurisdição nasce na arbitragem. Com a justiça histórica, ele é desprezado por anos e anos, e só depois de um colapso do poder judiciário, depois de uma mimação exagerada de uma cultura judaico-romana, não é romana civilista, mas judaico-romana, eu venho sempre dizendo, professora Fabiana, que é muito engraçado a história dos conquistadores e dos conquistados. Roma é o grande conquistador, mas nós estamos aqui com Grécia e o povo judeu. Nós temos com os gregos e judeus, filosofia com os gregos, religião com os judeus, e nós não temos nada de Roma, nós não falamos sobre o deus Júpiter, nós não falamos sobre nada, nós não falamos sobre os pensadores romanos, e quando falamos, por exemplo, com Sêneca, com Cícero, com Marco Aurélio, nós falamos sobre uma nova versão de uma filosofia grega. Ou seja, o povo conquistado vira conquistador, entranhando a sua cultura. Então, todo esse discurso que eu estou falando agora, fazendo uma introdução simples para nós conversarmos sobre isso, nós tivemos, portanto, um terceiro muito forte. Quem é esse terceiro muito forte? É um juiz Deus, um homo-deus. É um juiz que tem a autoridade de Deus, que é onipresente, onipotente. Isso não é à toa que muitas pessoas que estão escrevendo sobre o processo falam sobre o deus Hércules, sobre o deus Júpiter, sobre o deus Hermes. E não à toa a palavra hermenêutica vem de uma origem etimológica do deus Hermes, que era o deus do comércio, o deus da negociação, o deus da conversação, o deus do diálogo. Não por acaso, Atenas é a deusa da sabedoria, a deusa da justiça para os gregos, ao lado de Esparta. Isso nos remete, por exemplo, nas minhas conversas sempre, a uma cultura espartana e ateniense. Mero paralelo, não é cultura não, mas mero paralelo para dizer que um gosta de conversar, dialogar, e o outro gosta de brigar e de lutar. Ao lado disso, professora Fabiana, das autocomposições, se assim entenderem, ou da heterocomposição, cabe um grande discurso. Se o problema é meu e seu, se o problema é nosso, qual o grau de intervenção de uma terceira pessoa? É muito engraçado que Savigny entendia que o juiz, nós não íamos até o juiz vinha até nós. O juiz entrava na nossa relação, portanto, era uma relação de direito material, e quando a nossa relação estivesse inflamada, quando a nossa relação estivesse violada, e o juiz adentrava e, na verdade, resolveria ou tentava resolver aquele problema que se tem. Mas nós temos várias espécies de terceiros. Nós temos, por exemplo, a justiça restaurativa, onde nós temos um terceiro chamado facilitador. Nós temos técnicas como constelação familiar, onde tem um facilitador. Nós temos técnicas de mediação, e aqui eu não vou falar aqui a diferença entre mediação e conciliador, mas vou falar aqui de forma bem abrangente, dizer que os dois estão para fazer um grau de intervenção ou só aconselhando, ou aconselhando e sugerindo alguma solução. Parece ser simples. E nas minhas atuações do Ministério Público do Trabalho, quando eu funciono como mediador, a primeira pergunta que eu faço é se eles me aceitam como mediador, porque isso é autonomia da vontade. E a segunda pergunta é que tipo de mediador vocês querem que eu seja? Vocês querem só que eu aconselhe em vocês, ou facilite em vocês no aconselhamento de como vocês se entenderem, ou se vocês querem que, além de eu aconselhar para vocês se entenderem, eu aconselhe ou sugira alguma coisa. Eles sempre escolhem que eu faça a sugestão. Sempre.
100%. Não, aconselha e faz sugestão. Só que isso, ele é altamente violador das pessoas. Porque quando eu permito que alguém sugira sobre minha vida, de alguma forma eu estou abdicando da minha cidadania. De alguma forma, por alguma medida, eu estou delegando a um terceiro uma atuação sobre mim, sobre o nós, sobre quem está ali. E parece, e a gente gosta disso, para mim, por uma cultura mosaica. A gente se acostumou a ser adeusado. Deus resolve tudo. E nós não nos acostumamos, como os anglicanos, a resolver os problemas. Assim, encarar, não, esse problema é meu, deixa que eu vou resolver, isso é nosso. Não mete a colher. Somos nós dois que vamos resolver aqui, nós três, nós quatro, de acordo com a dimensão do problema ou do conflito. Isso é muito interessante, porque esses tipos de terceiros... Renato, vai me dizendo o tempo aí, tá? Esses tipos de terceiros, eles têm, portanto, como eu estou dizendo, desde uma mera facilitação, como a justiça restaurativa, nos círculos restaurativos, como na constelação familiar e várias outras técnicas que tem de conversação, como na conciliação, como na mediação. Nós temos vários aspectos de como esse terceiro intervém, até chegar a um árbitro, que é por força de contrato privado, ou até pode ser contrato público, mas é por força de contrato, esse terceiro intervém. Então, nós, por autonomia da nossa, por autonomia privada, nós, exercendo a minha habilidade e capacidade civil, elegemos um terceiro chamado árbitro para ser capaz de agir por mim. E sendo ele capaz de agir por mim, eu abro mão da minha capacidade de agir por mim e, portanto, sou incapaz. Obviamente, estou falando uma certa heresia jurídica, mas para mera compreensão, na lógica do discurso, não é um discurso bem jurídico, totalmente forte, apesar de eu ter razoável concordância com o que eu acabei de afirmar, inclusive juridicamente. E, portanto, esse árbitro assume a responsabilidade de resolver os nossos problemas sendo pobre da nossa vida, porque ele não sabe nada da nossa vida. Nós vamos ter que transferir para ele nossas dores, nossos sentimentos, nossos ódios, nossos amores, nossas raivas, todo o nosso ser. Então, a intervenção de um terceiro, nesse caso, ele não é meramente um grau de empatia ou um grau de percepção do outro, uma ideia do outramente, de entender o outro. É um terceiro usurpando, para ser uma palavra forte, só para mera compreensão, obviamente não é usurpação, porque foi delegado mesmo. Esse terceiro chupa a vida do outro para tentar, com base em sua experiência de vida, que é diferente da minha e da sua, com base na sua experiência de vida totalmente diferenciada, formação diferenciada, tentar, à luz de sua compreensão, sentir as nossas dores. Sentir, e não à toa a sentença, sentir o que nós vivemos e estamos ali em conflito. E com base num padrão, ou num estándar, como diz os estadunidenses, de um padrão dito por um precedente ou por uma lei, dizer quem está certo, quem está errado, quem não é. Da mesma forma, nós temos um terceiro indicado pela Constituição sobre o acesso à justiça. Nós temos a ideia de que nós temos um judiciário à nossa disposição que pode até filosoficamente dizer que é um contrato social, para aqueles que entendem que assim seria, se defender Rousseau, Hobbes, Locke, entender que seria um contrato social, onde a própria ordem jurídica, seja pela ordem constitucional ou pela lei, diz que nós podemos, simplesmente peticionando em juízo, por meio de uma ação, delegar nossas vidas e nossas decisões a esse terceiro chamado juiz. Então, eu percebo que a premissa de como os terceiros entram nas nossas vidas, seja no nível simplesmente de facilitação de uma técnica ou de uma rodada ou de um círculo restaurativo, até um estado juiz,
eu vou definindo graus de terceiros. E eu chego em alguns momentos em que eu tenho que dizer se eu estou me sendo ou se alguém está me sendo. Até eu, nesse padrão, eu acredito que a característica da jurisdição da substitutividade, para mim, ela é a pedra basilar, a pedra angular que define o grau máximo aos outros graus de intervenção desse terceiro. Porque eu entendo, e aí eu gostaria de compartilhar com a doçura de sua compreensão, eu compreendo que quando o terceiro me é efetivamente tomando minhas decisões, me incapacitando, porque a vontade é do Estado juiz, mas não é a vontade dele, é a vontade do Estado juiz por mim, ele está me sendo, e para mim é uma relação até lógica, é por isso que o juiz, quando sentencia, ele é impedido de voltar a julgar aquele processo, aquele caso, ele é impedido. Por quê? Porque ele deixou de ser um imparcial e passou a aderir a uma das partes, ou a ambas, se a sucumbência for recíproca. Então, ou a ambas. Então, ele deixa de ser um terceiro imparcial e ele passa a assumir pela substitutividade uma parcialidade e ele não pode mais atuar. Ao contrário senso, os outros tipos de terceiros, do facilitador, do mediador e do conciliador, ele não tem a substituição. Por mais que ele faça a sugestão, ele não tem. E aí isso me faz classificar, por exemplo, a mediação e a conciliação, por não ter substituição, como autocomposição e não heterocomposição. Porque se eu for entender que o aconselhamento de alguém me tira a autonomia privada que me cabe, que afeta a minha vontade, afeta o meu querer, um conselho de mãe, um conselho de amigo, também é um terceiro. E aí eu vou ter que entrar na psique humana, que eu acho que seria uma pesquisa inglória, para tentar definir quando eu me sou e quando eu não sou. Obviamente eu tenho a neurociência, a neurolinguística, tentando estudar esses fenômenos. O que eu sou, o que é de mim e o que não é. Nós sabemos que nós temos 95% de inconsciente e 5% de consciente. Nós podemos dizer que esse 95% de inconsciente pode ser programas implantados no nosso estado de ser pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pela escola, pelos amigos, pelo bairro, pela cultura. E pouca coisa talvez nos restasse. Mas pesquisar sobre isso, para mim, é algo que pode ser, talvez não tenha um padrão científico para nós fazermos grandes conclusões, a não ser que seja com a área da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, da neurolinguística, para tentar se aferir nisso. Daí eu acho que talvez nós chegássemos a alguma ideia. Mas para tentar o conflito, talvez não. Talvez não. Eu estou aqui, e eu já estou me encaminhando aqui, que eu acho que o Renato acabou de dizer que faltam 9 minutos, eu acho. Numa outra premissa, 5 minutos, tá bem. Numa outra premissa, que eu não estou nem discutindo se o conflito é bom ou ruim para a sociedade. Porque, obviamente, se eu estou dizendo que eu tenho um conflito para ser resolvido, eu estou trabalhando como uma patologia. Como uma patologia. Se eu, porventura, estou trabalhando nesse sentido, eu não estou dizendo que o conflito é algo evolutivo da sociedade. É algo que a sociedade me faz evoluir. E aí eu poderia trabalhar técnicas do terceiro estimulando um conflito, de um terceiro gerindo um conflito, de um terceiro transformando um conflito, de um terceiro administrando um conflito. Eu não estou discutindo isso porque aí a gente cambaria até por uma outra área que talvez aqui não desse tempo, apesar de ser muito gostosa. Nesse momento, eu estou me centrando apenas da discussão de um terceiro na nossa vida diante de um conflito que nós queremos resolver, administrar ou, de alguma forma, transformar, porque ele tem que ser eliminado ou ele tem que ser mitigado sob pena de nós vivermos em eterna guerra ou em eterno problema de convivência relacional um com o outro. Professora Fabiana, eu fiz esses minutos aí de bate-papo, querendo lhe ouvir ansiosamente acerca
de como que a professora verifica essa ideia de sociedade, conflito e as formas de sociedade, e o terceiro, e também como ideia de provocação inicial ao nosso bate-papo, professora. Seja bem-vinda, a palavra é sua, o primeiro do João Renato, né, que ele está nos mediando, e posteriormente era isso que eu tinha de considerações iniciais a fazer um bate-papo mais simples, professora. Cumpri meu horário, Renato? Cumpriu, professor. Obrigado. Antes de passar a palavra à professora Fabiana, gostaria só de reiterar o pedido de desligarmos as câmeras e os áudios para não interromper os professores, nem cair a nossa conexão. Passo a palavra à professora Fabiana. Ok, então, boa tarde a todos. Eu já havia cumprimentado antes, mas alguns entraram depois do início da nossa live. Então, boa tarde. Eu agradeço o convite do professor Sandoval, do João Renato, também da Camille, que hoje me passou o endereço para que eu pudesse estar aqui com vocês. Queria cumprimentar todos os presentes, de todas as universidades que aqui estão representando e também trazendo a sua experiência, a sua curiosidade a respeito desses temas que me são, como eu disse antes, muito caros. O João Renato, quando me chamou para fazer essa participação, me propôs que eu trabalhasse a teoria dos conflitos e o papel do terceiro. Então, eu fiz um recorte, porque são dois temas bastante amplos, o professor Sandoval acabou de colocar, são dois temas bastante amplos, e com isso eu não gostaria de cansá-los e também não gostaria de acabar passando de maneira muito rápida sobre cada um deles. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito do conflito e um pouquinho a respeito do papel do terceiro, utilizando algumas teorias, alguns vieses e, enfim, alguns autores. Então, para começar, a gente sabe que conflito é uma palavra ou é uma situação com a qual nós convivemos todos os dias. Nós convivemos com outros seres humanos, com grupos, com instituições, e isso muitas vezes é causador de conflito. Então, o conflito é inerente à condição humana. Nós sabemos que nós não temos vontade, nós não ansiamos pelo conflito, mas ele acontece. Então, o conflito está conectado com as nossas relações sociais. Quando a gente procura uma forma de caracterizar ou até de apontar os aspectos importantes do conflito, a gente sabe que a palavra conflito tem origem no latim, e ela tem uma raiz etimológica que traz a noção de choque, de contrapor ideias, de contrapor palavras, ideologias, valores, e numa situação mais grave, o conflito pode significar, inclusive, a utilização da violência física, das armas e a necessidade ou a vontade de subjugar o outro. Então, o conflito pode ser muito simples entre duas pessoas, assim como eu posso ter conflitos muito mais amplos e mais graves, envolvendo grupos, envolvendo instituições. Desse arsenal conflitivo, digamos assim, nós temos alguns aspectos que são muito importantes. Por exemplo, o conflito é um enfrentamento voluntário. É impossível conflitar com outra pessoa se ela não tem interesse ou se ela não abre a possibilidade desse conflito. Então, é um conflito involuntário, é um enfrentamento voluntário. Nós temos a necessidade de que os antagonistas, ou seja, aqueles que conflitam, sejam da mesma espécie, porque eu não posso dizer que eu conflito com uma pedra, eu conflito necessariamente com outro ser humano. É preciso também que eu possa dizer que há o conflito, esses participantes, eles procurem romper a resistência do outro. Isso é justamente dizer que eu tenho razão e mostrar que o outro está numa posição de inferioridade quanto aos seus direitos, quanto às suas ideias, os seus valores, e assim por diante. É justamente aquilo que caracteriza o binômio ganha e perde, que nós vemos na jurisdição, conforme foi colocado agora há pouco. Então, esse conflito, ele tem uma outra característica, que é o movimento de poder. Toma, larga, puxa, empurra. Se nós pensarmos no processo, isso fica muito claro, porque em alguns momentos os conflitantes estão eufóricos, porque obtiveram uma decisão, uma liminar, e isso fez com que eles tivessem mais fôlego para continuar
levando adiante aquele processo, assim como em outros momentos eles podem ter tido um revés e se sentirem numa posição de desprestígio, inferiorizados, ou até com temor de que o processo não seja exitoso. Então, esses movimentos de poder, eles se mostram muito presentes no processo. Mas é comum se perguntar por que o conflito acontece. Nós acabamos de falar que o conflito é inerente às relações humanas. E ele acontece justamente porque nas relações humanas, e nós temos um autor chamado Simmel e também o Dahrendorf, eles colocam que as relações humanas acontecem a partir de papéis sociais. Os papéis sociais, eles podem ser escolhidos ou eles podem ser atribuídos. Por exemplo, eu não escolhi ser gaúcha. Eu nasci no Rio Grande do Sul porque meus pais são daqui. Eu não escolhi ser mulher, isso é uma questão biológica, genética. Mas eu escolhi ser professora, eu escolhi aceitar o convite do João Renato e do professor Sandoval. Eu escolhi falar, estudar conflito e papel social. Esses papéis, ou esse papel, é uma escolha minha. Mas, independentemente se o meu papel social é uma escolha, ou se ele é uma atribuição, eu preciso cumprir com esse papel social. Ele é uma espécie de coerção com relação à minha pessoa. Se eu não cumprir o papel social, eu vou gerar um conflito, e esse conflito poderá acabar no judiciário. Agora, se eu cumpro o meu papel social, nem sempre, ou dificilmente, eu vou ser parabenizada, elogiada. Ninguém parabeniza uma mãe porque a criança dela é bem educada, está muito bem. Esse é o papel da mãe, porque ela deu conta de criar o seu filho, esse é o papel dela. Então, nós temos conflitos que se geram a partir do descumprimento de papéis sociais. Isso significa o rompimento, a quebra com relação à expectativa social. Isso gera um conflito. E esse conflito, ele pode trazer resultados positivos quando ele é bem administrado. Então, não necessariamente o conflito é ruim. Ele pode ser bom, ele pode ter resultados positivos se ele for bem administrado. Então, ele tem uma importância porque ele impede a estagnação social. Uma sociedade livre de conflitos, além de ser uma utopia, é uma sociedade perfeita. De modo que eu não precisaria buscar mais nada. Tudo já existe, tudo já está contento. Isso significa não ter conflito, mas também significa estagnar, ficar no mesmo ponto onde eu me encontro. Então, o conflito tem sim resultados positivos quando bem administrados. Agora, quando ele é mal administrado, ele gera o que a gente chama de espirais do conflito, que é justamente aquele movimento que faz com que a situação cresça a tal ponto de engolir todos os participantes e também, muitas vezes, aqueles que não são os protagonistas, mas que atuam em papéis coadjuvantes e que são atingidos por esse conflito. Quando eu falo de espirais, via de regra, eu costumo mencionar aquelas situações que parecem um grande furacão, ou seja, engole, mastiga, absorve tudo, e normalmente o que devolve são restos, são cacos. Então, isso é uma espiral do conflito quando o conflito não é bem tratado no início, acaba se tornando uma espiral que engole tudo e que traz muitas vezes resultados negativos. Então, esse conflito não foi bem administrado, ele não teve um resultado positivo, ele foi um conflito destrutivo, negativo. E aí a gente se pergunta, afinal de contas, então, os conflitos são ou não desejáveis? Bom, desejáveis não me parece a palavra adequada, porque as pessoas não costumam desejar estar em conflito, mas eles podem ser positivos se bem administrados, trazem evolução social e assim por diante. O que é preciso diferenciar, e nem sempre nós fazemos essa diferença, é aquilo que mostra que conflito e confronto não são a mesma coisa, ou seja, nós precisamos diferenciar conflito e confronto. O conflito é que, se bem administrado, pode trazer resultados positivos. O confronto é justamente aquele que,
Quando o conflito não é bem administrado, acontece. Então, o confronto não é bom, o confronto é negativo, o conflito pode ser positivo. Então, o Simmel é um dos autores que diz que nós precisamos da mesma quantidade de amor e ódio dentro do nosso universo, justamente porque é nessa combinação que nós podemos ter evoluções. Agora, precisa que essa quantidade seja bem administrada para evitar que aconteça o confronto. Bom, se eu tenho um conflito e ele não é bem administrado, se as pessoas que estão envolvidas não dão conta de administrar de maneira construtiva, pelo diálogo, pelo consenso, acaba que essas pessoas recorrem a um terceiro. Esse terceiro, como bem colocou o professor anterior, ele pode ser o juiz, ele pode ser o mediador, ele pode ser o facilitador, o conciliador, o árbitro e assim por diante. Eu posso ter um terceiro que pode ser, por exemplo, um grupo, pode ser uma ONG, pode ser, enfim, uma instituição que absorva esse papel. Então, conflito mal administrado entre os envolvidos requer a presença de um terceiro. Por quê? Porque se nós pensarmos entre dois pontos, ou entre dois grupos, entre duas pessoas, nós formos traçar uma linha, nós não temos espaço, nós temos uma linha reta. Agora, se eu tiver 3 pessoas, eu formo um triângulo, e entre elas eu traço uma linha, e neste triângulo, nesse contexto interno, eu tenho espaço para dialogar. Eu tenho espaço para argumentar. Então, eu preciso do terceiro justamente para que esse espaço aconteça. E aí eu tenho a importância desse terceiro, independentemente de qual é o seu contexto, desde no modo de trabalhar relações políticas, mas também relações sociais. Se nós tivéssemos 2 pontos, 2 pessoas, 2 grupos ou comunidades divididos unicamente assim, em 2 polos opostos, sem o terceiro, sem esse intermediário, provavelmente a situação se tornaria muito explosiva e nós teríamos um confronto. Aquilo que começou como um conflito acabaria num confronto. Então, esse é um dos modos de se ver a importância do papel do terceiro. Além disso, o terceiro também é um motivo de concórdia interior dentro do próprio grupo. Então, nós temos aqui a possibilidade de trabalhar o terceiro como uma associação, uma instituição, da qual participam aqueles cidadãos. Por exemplo, se nós pensarmos numa comunidade religiosa, provavelmente o padre, o pastor, enfim, ele é um terceiro, porque ele é um fator de concórdia. Nós temos a possibilidade de ver o terceiro a partir deste prisma também. Em resumo, o terceiro é quem condiciona o equilíbrio, quem possibilita as mais diversas combinações sociais. E, como eu falei há pouco, o terceiro também é aquele fator de remissão de conflitos internos ao grupo. Então, eu preciso deste terceiro, independentemente de qual é a sua postura. Sociedades totalitárias não reconhecem o conflito e não reconhecem o terceiro. Por quê? Porque não dão espaço para que o conflito aconteça e para que o terceiro atue. Normalmente, o conflito precisa de uma sociedade democrática. É a democracia que permite o conflito. É ela que possibilita que as pessoas defendam os seus pontos de vista, os seus interesses, enfim, as suas concepções. Então, eu preciso de uma sociedade democrática para ter conflito. E também preciso de uma sociedade democrática para absorver, para ter o papel desse terceiro, para que ele possa desempenhar o seu papel. E aí, dentro desse contexto, o terceiro é aquele que pode estabelecer o diálogo, que pode auxiliar no acordo, como, por exemplo, é o caso do mediador. Também é esse terceiro que pode se ocupar do negócio ou da relação jurídica, como é o caso do juiz ou do negociador, e assim por diante. Então, o modo como o papel desse terceiro é desempenhado, ele vai trazer influências no desenvolvimento e no desfecho do conflito. É por isso que nós precisamos ter muita atenção ao papel do terceiro, a forma como ele desempenha, a competência que ele possui. E aí, se nós formos trabalhar, por exemplo, com uma estruturação dentro da teoria do conflito e do terceiro,
com os tipos de terceiro, a gente poderia dizer que, no primeiro momento, em larga escala, eu tenho um terceiro que é excluído e um terceiro que é incluído. O terceiro excluído, ele é chamado pelo Freund, o terceiro que está dentro de uma situação polêmica. O que é uma situação polêmica? É aquela que pressupõe conflitos que são francos e diretamente qualificáveis. É aquela que pressupõe provocações, intimidações, é aquela que pressupõe agressão física. E talvez o melhor exemplo de uma situação polêmica seja aquilo que nós estudamos na área do direito e também na área da política, que é o estado de natureza, ou seja, o estado judiciário, por exemplo. Então, aqui eu tenho um terceiro excluído, eu não tenho a presença desse terceiro, eu não tenho ele desenvolvendo o seu papel de maneira mais qualificada. Já eu posso ter também um terceiro excluído, naquilo que nós chamamos de situação agonal. O que é uma situação agonal? É aquela situação qualificada hoje pelo judiciário, quando eu tenho a presença do Estado, que toma para si o monopólio da violência legítima. O Estado, então, decide esses litígios, né? E eu poderia exemplificar como uma situação agonal a situação dos juízes, ou seja, o juiz, ele está dentro de uma situação agonal, ele representa essa situação. Então, dentro desse contexto, nós podemos distribuir os terceiros que são mediadores, conciliadores, e nós podemos falar também a respeito desses terceiros que são aqueles que decidem, como é o caso do árbitro e do magistrado. E aí nós podemos nos colocar, e o professor Sandoval colocou bem antes, o judiciário é um terceiro, ou melhor, o juiz é um terceiro que pacifica os conflitos. Bom, se observarmos sob o prisma do direito, sim, o juiz pacifica a lide, o litígio. Juridicamente falando, ele põe o fim ao conflito, ele traz a paz do direito. Mas nem sempre ele pacifica sobre um prisma sociológico, ou seja, nem sempre a sentença do juiz ou a decisão do árbitro, por exemplo, ela vai trazer a efetiva pacificação social. Então, para que eu fale de pacificação, eu preciso trabalhar com a lógica de absorver o conflito, recepcionar o conflito, administrá-lo com uma matriz que não seja opressora, a partir de uma orientação que seja ética, que seja política, e sempre voltado, preocupado para o ser humano, preocupado com as suas relações. Nesse caso, eu posso ter uma hipótese de real pacificação. Neste caso, eu tenho uma preocupação muito maior com o humano e muito menor com o acordo em si, ou muito menor com a sentença em si. E isso, infelizmente, não tem muito espaço dentro da estrutura do judiciário, na qual nós temos um congestionamento que é maior de 70% hoje, nós temos uma postura bastante asséptica, de completa neutralidade, distanciamento, nós temos uma ritualização do conflito, então nós não temos uma postura adequada para falar a respeito do judiciário como pacificador de conflitos sociais. E aí a gente se pergunta, como é que eu posso fazer, então, para que eu tenha um terceiro que efetivamente possa alcançar esta humanização dentro do conflito ou dentro do litígio e que possa, então, pacificar esse fato, essa situação. E aí nós temos a necessidade de uma mudança de paradigma. Porque o paradigma que nós temos hoje, e que já vem sendo alterado gradativamente, é um paradigma adversarial, da guerra, do ganha-perde, e não do ganha-ganha. E por que esse paradigma não funciona mais? Porque o paradigma é o modo como a organização social se mostra. E se ele não funciona, é porque ele já não atende a pressupostos teóricos, ele já não atende à prática, ele já não alcança a expectativa social, ele já não funciona cumprindo com os seus objetivos, que é o caso do nosso atual paradigma. Então, nós precisamos mudar esse paradigma. E é claro que isso começa com mudanças que são, inclusive, dentro das grades curriculares das universidades. Esta mudança de paradigma começa com a proposta de políticas políticas públicas que absorvem o papel do terceiro. Começa com iniciativas como essa que nós estamos tendo agora, que justamente se propõe a fazer esse debate.
Então, nós precisamos mudar esse paradigma. E aí, na mudança desse paradigma, é que nós começamos a falar deste papel de terceiro, que tem por objetivo administrar conflitos, auxiliar na comunicação, e que muitas vezes pode ser exemplificado pelo mediador, que é um terceiro que está entre as partes e não em posição superior, e que é um terceiro que se propõe a auxiliar no diálogo, com uma postura que não pode ser uma postura de aconselhamento, uma postura de sugestão, não pode ser uma postura de decisão ou de imposição daquilo que para ele pode ser o mais correto ou dos seus valores. Então, este terceiro, talvez seja um dos melhores exemplos de terceiro, é o mediador. Nós sabemos que o magistrado, o árbitro, o conciliador e assim por diante também são terceiros, mas eles cumprem outros papéis. O mediador, então, cumpre este papel de auxiliar no diálogo. E ele é um mediador é um terceiro que está literalmente dentro do contexto conflitivo, junto com as partes, entre elas. Ele não tem um poder de decisão. O Bobbio trabalha num texto chamado O Terceiro Ausente, ele trabalha justamente esse papel de terceiro, assim como o Portinari, que é um autor estrangeiro, também trabalha, um italiano, ele também trabalha essa postura e esse papel do terceiro, justamente falando daquelas situações onde eu tenho um terceiro incluído e um terceiro que está proposto a decidir, mas eu também tenho um terceiro incluído, que é aquele que está proposto a auxiliar na comunicação, no diálogo. O facilitador da justiça restaurativa também é um exemplo. Então, nós temos aqui terceiros com papéis diferentes que precisam de formação adequada, e muitas vezes, para chegar nessa formação, tem algumas características e algumas habilidades que são natas e que depois vai desenvolver na formação e que vai atuar, então, dentro desse contexto, justamente buscando auxiliar na administração do conflito, evitando que nós tenhamos aí um confronto. Então, de uma maneira muito estreita, isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a paciência e a audiência e me coloco à disposição para algum comentário ou pergunta. Obrigada. Obrigado, professora. Agradeço mais uma vez a sua participação e o aceite de estar aqui participando do nosso evento. Então, eu passo agora a rodada de perguntas. Nos foram elaboradas algumas perguntas pelo chat. Quem quiser fazer pergunta ainda pelo chat, pode mandar a sua pergunta. E a primeira pergunta que nós temos foi encaminhada pela professora Marcelene Veloso, professora também da Universidade Federal do Pará, que está nos acompanhando essa noite. E ela pergunta se poderá ser suscitado nulidade em uma mediação, caso o mediador passe a interferir e sugerir às partes soluções. Ou seja, quando ele passa daquilo que foi acordado para a sua atuação. Posso responder? Pode ser? Pode começar, professora, por favor. Eu entro depois. Ok. Bom, eu faço mediação aqui em Santa Cruz do Sul, eu não comentei, mas nós temos um projeto de mediação dentro da universidade, que já funciona há 10 anos, e eu vejo aqui algumas pessoas que estão nos ouvindo, que são colegas que fazem mediação comigo aqui em Santa Cruz, mestrandos, doutorandos e assim por diante, alunos da graduação. Esse projeto já existe há 10 anos, e no ano passado nós fomos contemplados com o 10º Prêmio Conciliar Legal, na categoria ensino jurídico, então ficamos muito felizes. E eu poderia responder para Marciele, isso? Eu poderia responder para ela... Marcelene, professora. Isso. Eu poderia responder para ela dizendo que, a princípio, toda mediação judicial deve ter a presença de um advogado. E, nesse caso, se o mediador atuar como um terceiro, sem observar as suas competências e o seu papel, ou seja, se ele induzir a um acordo ou forçar um acordo, o próprio mediador poderá dizer
que eles não estão agindo de maneira mais adequada e, quem sabe, pedir que a mediação seja cancelada ou até mesmo que seja substituído o mediador. Se, porventura, o advogado não estiver presente, como é o caso de uma mediação extrajudicial, onde é possível que o advogado não esteja presente, a própria parte pode dizer que entende que não é possível continuar a insistência, por exemplo, do mediador em fazer aquele acordo ou em aconselhar daquela maneira e pedir para a substituição ou até mesmo pelo encerramento da mediação. Olha, eu concordo com as observações da professora Fabiana e tem algumas coisas a acrescentar. O que eu percebo é o seguinte, a mediação, e aí eu vou me ater à extrajudicial, que a judicial, a professora Fabiana teceu excelentes comentários, ela é um ato de vontade. Então, se há um acordo de que o mediador, por exemplo, só pode facilitar, ele não pode sugerir. Obviamente é uma violação da vontade. Mas, como diz o ditado, quem pode, vou criar uma palavra agora, dispode. Se após uma violação à vontade, aquele que deu vontade ao mediador, que constituiu o mediador, que deu força para ele ser um terceiro, se eles concordarem com a solução, eles podem sim convalidar isso e dizer, olha, eu não te autorizei a isso, mas o ato de vontade que eu fiz para não te autorizar a isso, você fazendo agora, eu gostei conscientemente, concordo com ela, e, portanto, eu vou adotar isso conscientemente. Você extrapolou, mas eu, pelo meu ato de vontade, posteriormente concordo com isso. Agora, se reverberar 1 centímetro que seja na autonomia privada da vontade, ou na autonomia da vontade, aí sim é caso de nulidade. Se porventura eles perceberem, olha, você realmente sugeriu, eu não queria que você sugerisse, eu acabei passando batido aqui, não consegui trazer isso aqui para a minha forma de consciência na minha psique, e eu, portanto, não concordo. E aí eu concordo com todas as medidas que a professora Fabiana falou. Olha, se percebeu na hora, cancela, depois, cancela sim, torna sem efeito. Se, porventura, alguém pegar aquilo como título executivo, requeira a nulidade, sim, porque feriu a autonomia da vontade naquilo que estava. Obviamente que com a presença do advogado, o advogado pode fazer essas sugestões. Mas numa mediação extrajudicial, onde não tem a participação de advogado, onde as questões são menos formais ou com menos exigências, como a presença de um advogado, o balizador, para mim, é a vontade. Então, se aqueles que estão sendo mediados concordarem, está valendo. Se eles se sentirem violados em suas vontades, ainda que individualmente, não está valendo. Para mim, deveria ser caso de invalidação da sugestão não concordada, não aceita por quem deu esses poderes ao mediador ou conciliador. João Renato, eu parei já. Pode continuar. Se a professora Fabiana quer falar alguma coisa. Na verdade, eu queria comentar que me parece que sim, mas aí nós precisamos ter muito cuidado, porque existem pessoas que participam de mediação, especialmente os hipossuficientes, que muitas vezes não conhecem de maneira adequada e acabam acatando, aceitando, porque acham que devem fazer aquilo que esse terceiro está sugerindo. Mais ou menos como aquela postura do jurisdicionado em frente ao juiz, que acaba achando que precisa fazer, porque, afinal de contas, ele vai decidir depois. Então, me parece que é preciso ter muito cuidado, porque nem todos têm percepção de que isto fere a sua autonomia da vontade. Professora, na verdade, quando eu fiz o meu discurso, eu fiz discurso, todos eles em relação às pessoas que têm suficiência de consciência. Na hipossuficiência, obviamente, tem que averiguar o nível que tem e como que esse hipossuficiente pode alguma coisa ser suprido. Isso é muito discutido, por exemplo, na Justiça do Trabalho,
ou nos direitos do trabalho, se porventura poderia caber negociação processual ou mediação ou qualquer outro tipo de terceiro, já que o trabalhador seria um hipossuficiente. Aí, no caso, até limites até da mediação. Caberia mediar, teria, por exemplo, se porventura uma pessoa hipossuficiente, e aí poderia ser uma pessoa que seja incapaz, ou sei lá, e que esteja sendo representado. Para mim, já estou dentro dos limites da mediação, não sei a percepção de mediar uma questão como essa. E aí eu teria que suprir a autonomia da vontade dessas pessoas, mas, em alguns casos, a inviabilidade nem é mais de extrapolar a mediação ou o ato do mediador. Já seria, a mediação não se aplica, já seria um afastamento da mediação em si. Aí eu concordo com as ponderações da professora Fabiana, só estou fazendo a observação que quando eu percebi na mediação, eu percebi uma mediação com pessoas com zona de consciência e capacidades plenas. Então, antes de passar para a próxima pergunta, gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos e informar que nesse evento nós tivemos 159 inscritos de diversas universidades pelo Brasil. Eu vou citar algumas, como, por exemplo, a Universidade Federal do Pará, na Unisc, PUC Minas, Univates, UFERSAS, UFBA, da UFAL, UEMG, UFRN, Universidade de Pelotas, UNEB, UERJ, Uninasal de Teresina, Faculdade Madre Thaís, CESEP, Faculdade Pitágoras de Divinópolis, USP, Universidade Católica de Salvador, Unifap, Unip, Faculdade Pitágoras, Universidade de Tiradentes, Newton Paivas e diversas outras. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Gostaria de solicitar que se mantenham inscrevendo nos nossos próximos eventos, porque ainda temos um conjunto de eventos que estão programados para acontecer e nós contamos com a participação de todos. Então, já passando para a próxima pergunta, feita pelo Marcos Aurélio, ele perguntou se é possível abordar o papel dos grupos atingidos pelo problema coletivo em uma negociação em tutela coletiva conduzida pelo Ministério Público ou por outro representante. Quer que eu comece, professora? Eu acho que sim, professor, porque é da sua área, e eu até gostaria de... Vou começar. Não, obviamente... de mencionar que eu tenho um orientando que é seu colega aqui no Rio Grande do Sul, chama Márcio. E qual Márcio? O Márcio, ele é procurador também como o senhor. Márcio, o Márcio apareceu agora, esse é o colega. Fala, Márcio, tudo bem, rapaz? Opa, tudo bem, Cidadão? Como é que você está? Olha aí. De Santa Cruz do Sul, aqui, orientando a professora Fabiana do doutorado. Tudo bom? Que bom, que bacana, Márcio. Bom, seja bem-vindo aqui, é uma honra dupla tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito bom, seja obrigado. pela academia, seja pelo coleguismo que nós temos na atuação ministerial laboral. Okay. Fico muito feliz, Márcio. Então, um abraço. Obrigado. Então, eu vou começar. Na verdade, é o seguinte, o que você está dizendo aí, João Renato, recapitulando a pergunta, você está dizendo se poderia envolver os grupos ou as associações, os envolvidos, as pessoas que estão envolvidas no problema, no conflito, numa mediação em tutela coletiva, seria isso? Eu poderia repetir novamente os detalhes da pergunta para eu me posicionar? Posso sim, professor. O Marcos Aurélio perguntou se é possível abordar o papel dos grupos atingidos pelo problema coletivo em uma negociação em tutela coletiva conduzida pelo Ministério Público ou outro representante. Olha, nesse caso específico aí, ele usou a palavra negociação. Ele poderia esclarecer um pouco depois, porque negociação, em tese, não haveria na tutela coletiva efetivamente um terceiro, porque é o próprio Ministério Público negociando, pela resolução 118 do CNMP. Eu compreendo que o termo negociação se aplica a qualquer um, como diz o professor Paulo Valério, que também é do Rio Grande do Sul, que tem um livro que escreve sobre o assunto, a palavra negociar tem negar o ócio, ou seja, eu sair para a atividade. Então, eu vou me ater em dois momentos, tá? Eu vou me ater numa percepção de uma mediação coletiva e vou me ater numa negociação coletiva para tentar ver se eu abordo as duas circunstâncias ao mesmo tempo. Eu compreendo, pela negociação coletiva,
e eu já escrevi isso na tese de doutorado, que você não tem como você não ter um mínimo de banho das pessoas que estão envolvidas, principalmente se eles querem ou não. Muitas premissas que tem na negociação, você pode ter uma repulsa individual sobre uma negociação coletiva. E vou dizer um exemplo aqui. Olha só esse caso interessante em que eu fiz uma negociação. Eu fiz uma negociação com a determinada entidade da administração pública nos seguintes termos. Eles fizeram um concurso público, e esse concurso público que eles fizeram não tinha cargo. Eu fiz a primeira negociação, você vai mandar um projeto de lei para o parlamento, a gente espera. Enquanto isso, nós fazemos uma outra negociação, vocês vão contratar os concursados como temporário, até que a lei seja aprovada. E, obviamente, que essa negociação foi seguindo a ordem. E como era contrato temporário, muitas pessoas da lista não aceitaram. Não aceitaram. Eu envolvi a comissão de concursados, envolvi as pessoas que estavam, e o último da lista foi chamado como temporário. Quando a lei foi aprovada, os contratos temporários foram sendo rescindidos, foram sendo, portanto, destratados, e foram contratados os concursados. Obviamente que aqueles que negaram o contrato temporário concordaram em assumir o cargo público. E os últimos da lista que perderam o seu contrato temporário, por exemplo, fez um depoimento para mim comovente. É tutela coletiva comovente. Qual foi? Ele disse, olha, eu vou usar, eu não sei as palavras, mas olha, você desgraçou a minha vida. Por quê? Porque você me fez chamar num contrato temporário, você tirou minha vida porque eu poderia estar estudando, porque eu poderia estar fazendo outra coisa, e você me fez ocupar esse contrato temporário. Isso foi uma percepção individual. Foi o que eu fiz. Chamei a comissão de concursados e disse, olha, eu trabalho em negociação coletiva com padrões, eu escuto os envolvidos, eu estou ouvindo os envolvidos. Eu gostaria de ter aqui uma premissa se o depoimento da pessoa que está dizendo isso individualmente é algo que tem eco ou repercussão entre vocês. E, obviamente, que dentro de todos da comissão, eu recebi o depoimento que apenas os dois últimos teriam dito isso. E a penúltima entrou individualmente na justiça. E tempos depois, ela entrou esbaforida no meu gabinete e dizendo, doutor, eu quero falar com você, sem audiência Senado, eu quero falar com você. Eu disse, pois não, eu digo, o que aconteceu? Ele disse, olha, eu entrei na justiça, eu não consegui eliminar, eu não ganhei nada, mas eu queria pedir desculpas ao senhor pelo que eu disse. Eu disse naquele momento porque eu estava perdendo um trabalho mesmo. Eu não disse minha vontade, tudo mais, fez uma exposição nesse sentido. Então, estou dando uma ideia de negociação e a resposta é sim, os envolvidos são os que devem ser considerados, porque nós estamos numa ideia, mesmo na tutela coletiva, concebendo a proteção do que a professora falou de hipossuficiente. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, qualquer um, ou a Defensoria, trabalha em cima da falta de capacidade, ou melhor, para o termo técnico, em cima da hipossuficiência das pessoas, coletiva ou individualmente considerada conforme o caso. Na mediação, do mesmo jeito. Eu mediei agora, recentemente, na pandemia, uma discussão sobre suspensão do contrato de trabalho dos urbanitários. Se teria que cortar salário, se não teria que cortar salário, se, porventura, teria que suspender contrato, se teria que reduzir hora, se não tinha que reduzir hora. E, obviamente, eles também pediram para que tivesse alguns incentivos ou benefícios, seja do governo do Estado ou do governo municipal. Em tese, eram dois sindicatos. Na hora que eu vi, eu envolvi o Estado, até não fui compreendido, e o município também não fui compreendido. O que eu estou fazendo? Você está fazendo porque alguém envolveu você. E eu gostaria, a pedido deles, de saber se vocês querem ou não ser mediados nessas questões. E essas premissas foram traçadas, deliberadas, antes de começar, para a oitiva dos envolvidos na mediação. E depois, no decorrer da mediação,
eles expuseram suas vontades. Em alguns momentos da mediação, a doutora Fabiana sabe disso, você tem que adotar um determinado, pedindo licença aos que estão envolvidos no conflito, pedindo licença para que tenha alguma fala individualizada com cada um deles, para que tenha alguma zona de articulação ou facilitação para que aquilo seja resolvido. Agora, é lógico que não dá para eu confundir o que é tutela coletiva de tutela individual. Não dá para eu, numa tutela coletiva, ficar ouvindo todos os indivíduos. Mas eu tenho representatividades de representatividades que eu consigo sentir ou perceber os anseios daqueles envolvidos. Se eu tenho um sindicato profissional, se eu tenho um sindicato patronal, eles estão ali reverberando o que a classe disse isso em reunião, em assembleia. Então, eu tenho uma premissa a perceber disso daí. Se eu tenho um representante do Estado, eu tenho uma premissa. Eu já fiz negociação, por exemplo, de fazer com que projeto de lei não saísse do parlamento. Fazer com que... Eu já fiz recomendação que adiantou o projeto de lei em regime de negociação, instrumentos em regime de negociação. Então, eu acredito que tanto eu como negociador, que sou eu, Ministério Público, conduzindo a negociação, nos termos da Resolução 118, não sei se a pergunta foi nesse sentido, estou respondendo daquilo que está me vindo na cabeça, seja como mediador, pela Lei Complementar 75/93, eu tenho um dever funcional de busca de audição o máximo possível dos envolvidos na tutela coletiva. E aí eu tenho que ver a tutela coletiva, sindicato, parlamento, governo, associação. Não dá para eu ficar fazendo um tipo de oitiva ou um tipo de plebiscito para ouvir todos da classe, mas sim o clamor coletivo. Eu concordo com o professor Sandoval, no sentido de que, sim, é possível, mas eu gostaria de lhe dizer que eu prefiro a hipótese de negociação, autocomposição a partir da negociação, porque nem sempre os conflitos que existem neste âmbito, eles são conflitos mais direcionados para a mediação. A mediação sempre exige uma relação continuada, que seja anterior ao conflito, que perdure depois, que tenha algum tipo de afeto. Então, nem sempre nós vamos ter conflitos no âmbito da pergunta, que são conflitos mais propícios para a mediação, mas para a conciliação, para a negociação, enfim, para outras hipóteses de autocomposição, acredito que sim, pode ser uma ferramenta muito importante, útil e com resultados muito bons. João Renato. Passando então para a próxima pergunta, a Valéria Maia, ela perguntou qual seria a opinião dos professores sobre o juiz atuar como conciliador numa audiência de conciliação, como previsto no 334 do Código de Processo Civil. Pergunto porque, ao aplicar as técnicas da negociação e conhecer os interesses por detrás das posições, não estaria comprometida sua imparcialidade para adjudicar a solução? Bem, eu posso começar. Eu concordo, eu entendo que sim. E no momento em que um magistrado atua como conciliador, ele não poderá depois decidir esse processo, porque ele vai acabar acessando uma série de informações que só são trazidas naquele momento, porque o objetivo é acordar. Então, eu tenho dúvidas quanto a essa imparcialidade que é tão necessária, e também acho que as pessoas perdem a sua espontaneidade, porque uma coisa é o mediador ou o conciliador, um terceiro fora da relação processual, ainda que seja um mediador ou um conciliador judicial, e ele vai estar ali para ouvir as pessoas, auxiliar a dialogar, mas não vai decidir. Enquanto que se eu tenho um magistrado atuando numa conciliação, as pessoas sabem que ele é magistrado e que mais cedo ou mais tarde ele vai decidir. Então, eu entendo que não é viável. O que nós temos, sim, é a figura da audiência de conciliação, mas essa é uma audiência na qual nós não temos o mesmo viés
de uma conciliação ou de uma mediação, conforme o previsto no Código de Processo Civil, ou já na época da Resolução 125 e da Lei de Mediação. Eu entendo que o magistrado ele não deve atuar como conciliador, mas se porventura ele atuar como conciliador, ele não poderá decidir esse processo, sob pena de perder a sua imparcialidade. Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Eu tenho sim, obviamente. Olha o dilema que tem aí, concordando já muito parcialmente com a professora Fabiana, e no final também vou concluir. Eu só vou fazer algumas observações interessantes sobre isso. Olha, o ideal, se porventura o juiz conciliador não se impregnasse, de alguma forma ele não se sentisse afetado emocionalmente, ou se de alguma forma a imparcialidade não fosse impactada, o ideal era que o conciliador fosse o julgador, porque o julgador vai se substituir às partes. Nada melhor dele perceber as partes num sistema de conciliação e mediação, ele percebendo as partes, sentindo as dores das partes, aquilo que tem de mais profundo, ele, na hora do julgamento, vê quem melhor substitui. Só que isso é muito improvável de acontecer. Por quê? Primeiro, as técnicas de mediação são totalmente diferentes das técnicas de julgamento. Já começa por aí. A pessoa, o juiz que é acostumado a julgar, ele é um cara que atua assimetricamente, de cima para baixo. De repente, ele atuando só de cima para baixo, vai atuar num regime de simetria, ele vai ter um certo desconforto. E aí pode acontecer um dos principais erros da imparcialidade, que é o juiz impregnar a sua vontade, o seu querer, o seu juízo, no juízo dos que estão sendo mediados ou conciliados. No caso de conciliados aí que fizerem essa distinção. Então, por essa razão, eu concordo que o juiz que é conciliador não pode ser o juiz julgador. E o juiz que é julgador não pode ser conciliador e vice-versa. Não efetivamente porque ele conhece ou ele perdeu a imparcialidade em si, mas é porque dificilmente ele seguraria a sua imparcialidade, já que as técnicas, a forma... Imagina um sentimento que ele tenha. Imagina que uma das pessoas que esteja em mediação tenha uma certa antipatia com o juiz, que o juiz, como conciliador, não pode fazer nada, mas como julgador pode arrebentar. Eu vi um determinado julgamento uma vez, muito interessante, e o Dworkin fala isso, eu não estou lembrado, outros doutrinadores falam isso, dizendo o seguinte: o juiz não pode trazer a sua vida para o processo, é a vida dos outros que ele está substituindo. E aí a pessoa diz o seguinte: estava julgando um caso de empregada doméstica. E aí alguém contou na sustentação oral no tribunal o caso que levou aquela dispensa arbitrária ou imotivada. E aí eu vi um membro do tribunal dizendo: rapaz, isso é igual a minha secretária. Do mesmo jeito, não, tá tudo errado. Ou seja, ele trouxe para si as suas dores, não as dores das pessoas que estavam em litígio, mas as suas dores para o processo. Aí contaminou, aí já não tem mais uma ideia de imparcialidade. Então, eu acharia muito interessante se as pessoas tivessem a condição de adotar técnicas distintas ao mesmo tempo, e eles pudessem fazer um regime de substituição mais próximo possível da vontade ou das dores, de acordo com o direito da pessoa. Só que eu acho isso inviável, e ao final eu concordo plenamente com a professora Fabiana, no sentido que fere sim a imparcialidade diante da impossibilidade de sustentar as mesmas técnicas, as mesmas dores, sem intervenção entre o julgamento e a conciliação. Passemos, então, à próxima pergunta. Ela foi elaborada pela Camille. Ela começa dizendo que ambos os professores atuam com projetos de extensão sobre acesso à justiça, e nós fazemos parte, eu, ela, nós temos outros integrantes também do nosso projeto, no projeto de extensão Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História, coordenado pelo professor Sandoval, qual a gente apelida com muito carinho de Pernó.
E trabalhamos bastante sobre a concepção de um acesso à justiça mais amplo e sobre o protagonismo das partes na resolução dos conflitos. Compreender que a justiça não é exclusiva do judiciário, que acesso à justiça não se resume ao acesso ao judiciário, que todos fazem justiça, nós fazemos justiça. Nesse contexto, nós gostaríamos de perguntar qual o papel do terceiro, esse terceiro universidade, na resolução, na transformação e na administração dos conflitos, principalmente associado aos núcleos de prática jurídica e aos projetos de extensão. Camille, que legal a tua pergunta. Olha só, agora na metade do ano passado, não, do mês passado, desculpa, eu fiz uma fala na Unijuí, que é uma universidade aqui do sul do Brasil, falando sobre a universidade e o acesso à justiça. Eu justamente falei sobre, nós aqui no sul temos as universidades comunitárias, que tem um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E eu falei justamente sobre o papel das universidades na pacificação dos conflitos, na melhoria do acesso à justiça, que tem tudo a ver com o que tu estás colocando agora. Me parece que a primeira coisa que nós precisamos considerar é que a gente precisa mudar a grade curricular no sentido de trazer disciplinas que não só ofereçam as outras hipóteses de resolução de conflitos, não só a jurisdição, como também disciplinas que possam humanizar as relações, especialmente as relações que envolvem o conflito, o litígio. Então, o que nós temos hoje, me corrijam se vocês têm uma grade diferente, a gente tem muitas disciplinas de processo civil, de processo penal, de processo constitucional, trabalhista e assim por diante, que são as disciplinas adversariais, aquelas que formam um aluno para o contencioso. E poucas disciplinas que trabalham com outros mecanismos de acesso à justiça, como, por exemplo, a mediação, a JR, e assim por diante. E no núcleo de prática jurídica, isso muitas vezes se repete. Os alunos acabam tendo muito acesso a práticas que são mais do direito civil e penal, ou mesmo trabalhista, empresarial, enfim, mas muitas vezes muito focadas no contencioso. E tem um espaço menor para trabalhar, então, essas outras hipóteses de acessar a justiça. E isso faz com que o nosso aluno, muitas vezes, tenha uma concepção de que acesso à justiça é acesso à jurisdição, acesso ao judiciário. Nem sempre o aluno acaba se dando por conta que o acesso à justiça é muito mais amplo. Quando eu faço um divórcio extrajudicial, eu tenho acesso à justiça numa serventia extrajudicial. Quando eu vou ao PROCON, reclamar de um eletrodoméstico que não funciona, eu estou acessando a justiça. Então, o acesso à justiça é gênero, enquanto que o acesso à jurisdição é espécie. Então, a universidade tem esse papel de formar o aluno com esse viés. Se o núcleo de prática jurídica não tem esta abertura, muitas vezes até porque não tem pessoal suficiente para oferecer mais esta porta, né, trabalhando com uma lógica do múltiplas portas, a gente precisa lançar mão nos projetos de extensão. Então, esse projeto de extensão que eu mencionei e que a Camille mencionou também, podem ser o diferencial, porque eles apontam para os acadêmicos uma outra forma de lidar com o conflito. E aí nós teríamos o ensino, que seria a sala de aula, a extensão, que são esses projetos, e se a gente puder acumular isso com atividades como essa nos grupos de pesquisa, eu tenho a pesquisa também, eu tenho ensino, pesquisa e extensão, o tripé universitário que amarra todas essas hipóteses. Então, isso seria muito bom, maravilhoso. Vocês estão de parabéns, porque também tem essa extensão, assim como nós. Infelizmente, isso não é a regra em todas as universidades, mas é importantíssimo. Eu não sei se eu te respondi, Camille, qualquer coisa refaz, tá? Olha, eu acho que a pergunta deveria ser respondida por eles próprios, professora, mas, obviamente, como a gente está aqui, eu vou ter que responder algumas coisas. Eles foram sabatinados por professores sobre essa concepção de acesso à justiça, quando estavam lá, exatamente porque era do acesso à jurisdição, então eles tiveram excelentes respostas. Concordo plenamente, e a extensão parte da premissa que o acesso à justiça é diferente. Por exemplo,
Como é que funciona no projeto de extensão que tem em relação ao PERNOR alguns fundamentos? Eles vão falar sobre acesso à justiça e acesso à educação no ensino superior, por exemplo. Eles podem falar sobre acesso à justiça e a percepção sobre os juizados especiais, núcleo de prática. Esse terceiro universidade, participando do projeto de extensão, ele é, sim, um terceiro importante para o acesso à justiça e um terceiro fomentador de cidadania. Um terceiro que traz a premissa de que as pessoas que estão envolvidas em N conflitos podem, sim, ter sua percepção de resolutividade, ou por conta própria, ou por meio de intervenções de terceiros em seus mais variados graus. É interessante, professor, aqui, respondendo claramente a resposta, dando a resposta, dizendo o seguinte, respondendo claramente a pergunta, dando a resposta, é que, como funciona lá alguma das atividades? A Camille e o Renato, pode ser outro também, eu estou vendo o Fabrício, está por aqui, tem alunos meus por aqui, estou vendo o Thiago não está ainda, mas pode ir. Eles vão lá. O líder comunitário convoca as pessoas dizendo que vai ser discutida em um polo lá de discussão de vulnerabilidade. Eles explicam, sei lá, qualquer coisa, acesso à saúde, acesso à justiça, dependendo do tema. Depois pergunta, depois que termina a breve exposição de forma simples, pergunta quem se sentiu impactado com o que foi dito e se sente, de alguma forma, desconfortável ou acha que tem algum problema relacionado a isso. Pode ser plano de saúde, SUS e tudo mais. Aí eles são atendidos pelos alunos e são encaminhados para diversas formas de atuação e de acesso à justiça. Então, minha resposta, muito claramente, Camille, eu entendo que é um terceiro, sim, e mais, lá no PERNOR, foi implementado até experiências de justiça restaurativa, mais propriamente dita, e encaminhamento para forma de acesso à justiça. Eu também não sei se lhe respondi. E eles também participaram do COMPED, onde boa parte do COMPED, os alunos que estavam lá, era defendendo as formas de acesso à justiça, conectado no projeto de extensão ao projeto Escrevendo e Reescrevendo Nossa História, que tem como premissa básica, falando muito rápido, tentar tirar as pessoas do mercado ilícito de trabalho e jogar para o mercado lícito de trabalho em cima das vulnerabilidades em áreas vermelhas. Áreas vermelhas são áreas que têm muita prática de ilicitudes. Agradeço as perguntas. Passemos, então, a próxima. O Silvio José, ele pergunta se, na relação jurídica, a pretensão como insatisfação materializada é considerada por Carnelucci como ato, não poder. Entende-se, então, que se deve evitar a prevalência de uma vontade à outra. Assim, sobre o referencial deste mesmo teórico, o papel do terceiro é o de garantir o equilíbrio e até o próprio princípio da cooperação previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil? Professora, posso começar, caso seja da vontade da professora. Pode ser, bem. Olha, ele fez umas perguntas muito interessantes aí. Primeiro, a questão seguinte. Quando eu falo de pretensão, e aqui eu posso discutir VAR, eu posso discutir Chiovenda, eu posso discutir Carnelucci, pretensão vem discutida em VAR, eu tenho que discutir se a pretensão é no campo do direito material ou do direito processual. E me parece que ele está falando da pretensão processual, quando a pretensão civil ou a pretensão material, ou como diz Pontes de Miranda, a ação material falhou. Ou seja, as minhas tentativas de resolutividade falharam por conta própria. E aí eu não estou falando mais de nenhum terceiro, eu estou falando do Estado juiz. Do Estado juiz. E, obviamente, Carnelucci desenvolve a ideia. Foi Carnelucci que ele mencionou, não foi? Foi Carnelucci? Sim, professor Carnelucci. Obrigado. Foi Carnelucci. Então, Carnelucci desenvolveu a ideia de pretensão resistida. Ou seja, quando eu tenho uma pretensão resistida, eu tenho uma probabilidade de proposição de ação material. E o que eu tenho para dizer
é que naquela lógica era de um Estado forte, de uma linha adversarial forte. Carnelutti não se pensou em cooperação. Carnelutti não teve o desenvolvimento da ideia. O desenvolvimento da ideia é o seguinte, olha, eu tentei resolver, não consegui resolver, estou mandando para o juiz resolve. E eu não coopero coisa nenhuma. Adversário é adversário, inimigo é inimigo. Bala nele e escudo para mim para eu defender as balas dele. Então, é assim, ação, contestação, pancada para rodar. E aí, obviamente, o juiz vai atender essa pretensão. Obviamente, o juiz vai atender essa pretensão de forma racionalizada. Ele vai fazer um regime de substituição naquela, como diz, na sua substituição, trocando a intelecção dos sujeitos que estão envolvidos no conflito, ou autor e réu, com a intelecção do juiz. O juiz que vai dar a sua intelecção, dar seus raciocínios, para tentar fundamentar como ele agiria se fosse esse terceiro, de acordo com o que o direito estaria dizendo. O termo de cooperação, e que eu concordo plenamente, que eu tenho um autor dos Estados Unidos chamado Tremblay, dizendo, e fazendo uma crítica às teorias do diálogo, dizendo o seguinte: toda discussão em juízo, todo diálogo em juízo, toda cooperação em juízo não é diálogo. É responsabilidade judicial. E por que responsabilidade judicial? É responsabilidade judicial porque todo travamento dialético, todo diálogo, toda cooperação feita ali é para que o juiz se convença quem tem razão. Então, o juiz, ao fim e ao cabo, é que vai, nas linhas argumentativas desse diálogo, cooperação ou colaboração, se substituir efetivamente. Então, diálogo não é por quê? Porque diálogo pressupõe a autonomia da vontade. Diálogo pressupõe que eu possa definir meus destinos junto com a outra pessoa, com as outras pessoas que eu estou me envolvendo. Então, se eu não tenho uma autonomia da vontade expressa, um querer expresso, isso não é diálogo, isso é responsabilidade. Então, veja, eu acho que foi quem foi o nome da pessoa, para eu mencionar? Silvio, eu acho, né? Silvio José. Silvio. Então, veja, Silvio, na verdade, nós contextualizamos, você trouxe uma linha que foi muito bacana, trazendo Carnelutti, que é da metade do século passado. Carnelutti foi contemporâneo de Kelsen na época, e não porque eles viviam, porque o Kelsen era austríaco e Carnelutti italiano, então linhas totalmente diferentes de pensamento, inclusive sobre direito processual. Trabalho voltado para o juiz, voltado para uma atividade judicial ou jurisdicional assimétrica. O juiz está no ápice da pirâmide e ele que vai fazer as decisões. Então, toda uma ritualidade voltada para um fracasso da pretensão de direito material, porque eles não conseguiram resolver, dada isso uma pretensão processual, que se faz uma ação processual, em que eles atuam não em regime de cooperação, mas em regime de adversariedade. Nós tivemos isso em 39, no CPC nosso, nós tivemos isso em 73, influenciado pelas ideias de Liebman, que teve um contato com Carnelutti, que teve contato com Chiovenda, que teve contato com toda a escola italiana. Isso influencia Alfredo Buzaide, que escreve o CPC de 73 e traz toda uma lógica de litígio, uma lógica, inclusive, de preliminares sem fim. A verdade, a felicidade de um processualista, Silvio, era extinguir o processo sem resolução do mérito. Olha só, olha o que nós fomos criados para sermos zumbis, para que o juiz negasse a tutela jurisdicional. Nós fomos criados para travar a atividade judicial, para que o juiz não decidisse. Então não tem cooperação, não tem superação. Era um rigor formal absurdo. O cara esqueceu de assinar a petição, não vale. Apócrifa. O cara esqueceu de assinar a procuração, juntar uma ata, não sei o quê. Não conheço. Não tem julgamento. Então, toda a lógica voltada para isso. Essa ideia de cooperação, de diálogo, já vem numa revolução já nossa agora, desses tempos agora, em que permite, em que nós tenhamos uma sensibilidade para o valor de justiça. É uma terceira onda anunciada por Capelletti, dizendo, olha, vai ter um momento que o custo da justiça vai ser reclamado, vai ter um momento em que, ele inclusive diagnosticou isso nos Estados Unidos, mas ele proclamou para os outros países,
vai ter um momento em que os direitos difusos precisam ser protegidos, e vai ter um momento que alguém vai dizer, cara, e cadê esse judiciário que não dá justiça? Que acesso à justiça é esse, que é o acesso à jurisdição? Ele me dá um monte de decisão, sem julgamento de mérito, na época como assim, hoje era dita e agora é dito sem resolução de mérito. Então, eu compreendo que nós temos distanciamento e concepções muito, muito caras. Carnelutti não trabalhou o conceito de cooperação à época trabalhada, era um regime adversarial, e eu acredito que sim, nós podemos trabalhar hoje um conceito de Carnelutti conectando a cooperação, um conceito de Valde, que Alveda, conectando a cooperação, dizendo como a pretensão de direito civil pode ser dialogada originariamente entre os sujeitos envolvidos e como que o juiz pode permitir que essa pretensão processual possa ser dialogada, cooperada, colaborada sobre o manto da responsabilidade judicial. Não sei se lhe respondi, mas me esforcei bastante. Me parece que a gente pode trabalhar, além daquilo que o professor já colocou, desses autores. Eu entendo que o princípio da cooperação é um grande avanço, especialmente porque é absorvido, porque é contido no Código de Processo Civil. E agora falando especificamente do princípio da cooperação, porque ele traz a hipótese de que nós possamos, ou que nós devamos trabalhar todos juntos para melhorar o acesso à justiça, ou para facilitar o acesso à justiça, principalmente para buscar o consenso. E esse princípio da cooperação, ele deveria existir há mais tempo, mas nós temos ainda muitas dificuldades, talvez até em função do modo como formamos os nossos alunos atualmente, e do modo como nós temos hoje a advocacia, enfim, a participação dos diversos atores judiciais, nem sempre é no sentido de fomentar a cooperação. Então, a presença desse princípio dentro do Código de Processo Civil é muito, muito interessante, mas não adianta ele estar lá se nós não tivermos mecanismos e nem incentivo para que isso aconteça. Eu escrevi um texto há um tempo atrás, que foi publicado na revista dos tribunais, na revista de processo da RT, e esse texto trabalhava justamente com a cooperação, e a gente começa a pensar a partir dessa consideração, como nós temos ainda dificuldades e como existe ainda uma postura adversarial, então se torna muito mais complicado nós temos cooperação, e é claro que esse equilíbrio também. Falando em equilíbrio, lembrei de um autor que também talvez possa te servir para falar um pouquinho a respeito disso, ou estudar a respeito disso, que é o Bourdieu, que trabalha com a figura do justiciável, no sentido de alguém que não tem condições de buscar os seus direitos e por isso se faz justiça para ele, ou justiça em prol desse cidadão. E aí a gente começa a perceber que não é só uma questão de desequilíbrio, é uma questão de não considerar o cidadão conflitante como dono do seu problema e do seu conflito, e entender que ele não tem condições, capacidade ou responsabilidade suficiente, quem sabe autonomia para lidar com isso. Então, me parece que a cooperação tem também um viés meio que lateral, no sentido de possibilitar que se dê a esse cidadão condições de falar a respeito e acordar ou não, com a presença de atores jurídicos que possam cooperar entre si para que isso aconteça. A professora Maiara, a professora Fabiana, também traz uma discussão muito interessante sobre a origem do conflito ser sempre de natureza coletiva, trazer sempre um cunho coletivo. A gente está sempre reproduzindo o que a coletividade ou o que é comum está reverberando, seja nas discriminações, seja nas ideias, por exemplo, machistas, racistas, ou seja, homofóbicas, estaria sempre reproduzindo sobre isso daí, a gente tentaria evitar a violência. É bem nesse sentido mesmo, concordo plenamente sobre isso, aí só indicando mais textos para esse respeito. E aí, obviamente, tem vários textos processuais sobre cooperação no processo, que eu estou de pleno acordo que ela deve existir. Passemos, então, à próxima pergunta. Ela foi elaborada pelo Carlos Eduardo.
Como vocês observam a instauração de Câmara de Conciliação nas demandas em que o Estado é parte, como, por exemplo, a PGE do Rio Grande do Sul e a PGE do Pará, este último criado em 2019 com a instituição da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Procuradoria-Geral do Pará, a CAMPEG? Renato, falhou para mim no início aqui, o início da pergunta. O final ele referiu a Câmara que tem do Rio Grande do Sul e do Pará, né? Eu até tenho um orientando de mestrado que está fazendo a dissertação nesse sentido, mas eu perdi o começo da pergunta. Tá, então vou repetir, professor. Ele gostaria de saber como vocês observam a instauração de câmaras de conciliação nas demandas em que o Estado é parte. Aí ele cita como exemplo a PGE do Rio Grande do Sul e a PGE do Pará. Professora, quer começar ou quer que eu comece? Posso começar. Bom, eu achei muito interessante a pergunta e muito interessante também os exemplos que o Carlos deu. Aqui no Rio Grande do Sul, uma das pessoas que capitaneia esse projeto na Câmara de Conciliação da PGE chama Elisa Berton White. A Elisa foi minha orientanda no mestrado e a partir, especialmente das aulas, ela escreveu a sua dissertação sobre a autocomposição na administração pública e hoje ela é uma das pessoas que trabalha dentro dessa Câmara e que, inclusive, faz palestras e escreve textos em todo o Brasil, publica e participa de palestras em todo o Brasil. E eu acho muito interessante que a gente possa trabalhar com a lógica da autocomposição na administração pública, porque nós sabemos que um dos vieses do CNJ é a diminuição do número de processos e da taxa de congestionamento. E se esse é o objetivo, ou é um dos objetivos, nós precisamos começar a pensar em alcançar meios para resolver conflitos da administração pública, porque no relatório dos 12 maiores litigantes do país, os 5 primeiros, todos eles estão vinculados à administração pública, ou seja, INSS, União, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, alguns estados e assim por diante. Então, a gente tem que começar a pensar a respeito disso. E, nesse sentido, a Lei 13.140, que é o Marco Legal da Mediação, traz a possibilidade que nós tenhamos a autocomposição na administração pública. Então, eu vejo essas iniciativas, como é o caso do Rio Grande do Sul, e como é o caso do Pará, pelo que colocou aqui o Carlos, eu não sabia que vocês também tinham, como muito positivas e como muito necessárias. Sem contar que nós temos uma hipótese muito significativa de consenso, de acordo, de busca de negociação, de autocomposição. Prefiro usar a autocomposição trabalhando no viés da conciliação e da negociação do que da mediação, por aqueles motivos que eu mencionei há pouco, mas me parecem muito positivas. É claro que isso vai depender de resoluções internas que possam apontar para os tipos de conflito que podem ser objeto desta autocomposição, e também os próprios limites, mas me parece muito interessante, desde que a gente pense em manter aqueles princípios da administração pública, considerando, por exemplo, que a mediação é confidencial e um dos mais importantes princípios da administração pública é a publicidade. Então, neste caso, eu entendo que prevalece a publicidade sobre a confidencialidade. E, por isso, talvez, desnecessário falar de mediação, porque a mediação tem como princípio básico o ter confidencial. Eu não sei se eu respondi, mas, em resumo, entendo que é muito positivo. Olha, eu também entendo que é muito positiva, mas eu tenho algumas considerações a fazer a esse respeito. Primeiro aspecto que tem é que a PGE não funciona como mediador dos conflitos dos outros, é mediador dos seus próprios conflitos, ou dos seus próprios confrontos, ou de suas próprias causas. Então, isso, para mim, já traz um certo problema, porque vai ter aquela Câmara formada na Procuradoria-Geral do Estado, onde a Procuradoria-Geral do Estado tem a representação judicial. Isso acontece um fenômeno estranho pelas pesquisas que eu estou vendo. A esmagadora maioria, quase 100%, eu ainda não vi ainda nada, das
questões que vão para a Câmara são questões judicializadas, onde a proposta é simples. Eles usam a lentidão do judiciário para ter benefícios econômicos para o poder público, o que não pode deixar de ser uma lesão. E as pessoas que estão ali sob mediação, muitas vezes estão desesperados e loucos para receber alguma coisa. E, obviamente, se submete, onde eu posso ter uma ideia de que talvez sua vontade não esteja totalmente livre, pressionado por uma lentidão, pressionado por uma percepção de cuja ideia é, tudo bem, eu negocio 30%, 40%, 50%, 20%, ou seja, a negociação não é bem sobre autocomposição, mas uma desjudicialização do já judicializado, para ser redundantemente claro, que não é uma desjudicialização no sentido que eu não quero que vá para o judiciário, e sim que alguma outra pessoa tome conta disso daí. A outra questão que eu faço de observação nisso daí é que deveria funcionar também como o Rio Grande do Sul, pessoas que fizeram a pós-graduação, que treinaram, tem que ter um treinamento, tem que ter uma qualificação para esses procuradores que vão participar da Câmara de Mediação, para que essa mediação ocorra dentro dos seus padrões, e não efetivamente em cima de um sistema de negociação arábico, onde eu começo com 10 e o outro com 100 e termino em 50, 10, 90, 20, 80, 30, 70, 40, 60, 50, acabou. Porque aí eu deixo de ter racionalidade e é simplesmente eu quero tomar proveito do excesso de demandas que eu tenho. O maior litigante é a Fazenda Pública como um todo. O maior índice de congestionamento é de execução fiscal, por exemplo, que chega a 85% de congestionamento. Então, eu tenho, sim, um litigante habitual e, obviamente, que ocupa o judiciário, que ocupa o tempo dos juízes, e eu tenho, por causa dessa própria lentidão provocada pela própria Fazenda Pública, uma Câmara que está sendo criada para tentar negociar economicamente violações de direitos. Então, essa é uma grande crítica que eu tenho. Agora, a ideia da Câmara é maravilhosa. Trago, de novo, a premissa. O terceiro que está mediando, ele representa judicialmente o Estado. Então, ele não deixa de ter o interesse, ele não deixa de trazer o espírito do procurador. Na mesma sensação que eu tenho que o juiz conciliador não pode ser o juiz julgador, eu teria que fazer uma exorcização dos procuradores do Estado, e quando ele tivesse a conciliação e mediação, ele tinha que defender o interesse primário do Estado, ele tinha que defender o senso de justiça, e ele não poderia estar entrando numa discussão judicial, sendo um procurador que esteja judicializando, que esteja litigando, porque, obviamente, uma coisa contamina a outra. Eu estou orientando agora um mestrando que está abordando, e está, professora, inclusive, pegando dados daí do Rio Grande do Sul, que é um dos pioneiros, junto com a AGU, a esse respeito, mas tem que ter muito cuidado sobre essas premissas. Porque, por exemplo, lá no Ministério Público do Trabalho, nós mediamos, mas nós não mediamos interesses nossos, que nós apresentamos. Nós mediamos interesses dos outros. Então, pode ter algum índice de contaminação, e é assim que eu me reporto às considerações, no sentido de nós trabalharmos os nossos problemas da sociedade, principalmente dos conflitos e confrontos envolvendo o Estado, e como nós poderíamos fazer um acesso à justiça com uma ordem jurídica, apesar de parecer algo utópico, uma ordem jurídica justa. É isso que eu teria a tecer sobre esse comentário, João Renato. Bom, infelizmente, pelo adiantar da hora, ainda temos algumas perguntas, mas infelizmente não teremos mais tempo de fazê-las. Então, eu gostaria de passar novamente as palavras para os professores, dando de 5 a 10 minutos para cada um, para que, caso queiram, teçam comentários finais acerca de suas exposições, e informar que, devido a a gente vai ultrapassar um pouquinho do tempo, os certificados emitidos para os participantes será acrescido também do tempo que será passado. Então, eu devolvo a palavra à professora Fabiana, e em breve eu devolvo a palavra para o professor, assim que a professora Fabiana terminar sua exposição, eu devolvo a palavra para o professor Sandro. Ok, então eu gostaria de começar, para finalizar,
dizendo o meu muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui, por conversar com vocês a respeito disso. Agradeço o convite, agradeço as perguntas, enfim, a audiência atenta. E gostaria também de finalizar dizendo que esses assuntos, ou esses pontos que nós abordamos aqui, eu e o professor Sandoval, são muito polêmicos e extremamente importantes para que nós possamos falar de um novo paradigma, para que nós possamos falar a respeito de uma outra maneira de acessar a justiça. E a maioria do que nós comentamos aqui, dos institutos que nós mencionamos, são formas de acesso à justiça criadas por políticas públicas, que depois foram legisladas, mas que no início surgiram como políticas públicas. Então, me parece que nós precisamos agora, além de implementar essas políticas públicas, além de usufruir dos seus resultados, nós também precisamos, urgentemente, avaliar essas políticas públicas. Nós sabemos que existem alguns passos importantes que nós precisamos dar na direção da implementação de uma política pública, desde a verificação do problema, da criação dessa política, da colocá-la em prática. No último momento, nós precisamos de avaliação. E me parece que agora este é um ponto necessário. Nós já temos a autocomposição em pleno andamento no país desde 2010, quando nós tivemos a resolução 125, de lá para cá nós tivemos várias iniciativas, e estamos falando de mediação e de conciliação em vários contextos, mas nós ainda não temos uma ferramenta que possa avaliar essas políticas públicas e possa nos dizer onde nós precisamos mudar ou melhorar o papel do terceiro, ou onde ou quais os conflitos que nós precisamos abordar sob um novo viés, com um novo olhar. Então, o terceiro e o conflito ainda precisam deste cuidado e a própria política pública ainda precisa desta avaliação. Então, me parece que esse é um ponto que nós precisamos trabalhar doravante. Observar o modo como nós avaliamos e o que existe de fragilidade para que nós possamos corrigir, melhorar, desenvolver de uma outra maneira, aperfeiçoar, para que efetivamente esse paradigma aqui do ganha-ganha possa se instaurar e possa ser aproveitado e usufruído por todo o cidadão. Era isso, muito obrigada. Bom, eu queria já, o Renato demorou um pouquinho, eu esperei a entrada dele, mas eu queria agradecer a professora Fabiana e todas as pessoas que estão atentas aqui. Queria pedir que quem fez perguntas que não estão respondidas, que deixasse seu contato com o João Renato para que nós pudéssemos responder depois, com o carinho que foi feito em relação à pergunta. Nas minhas considerações finais, eu concordo com o que a professora Fabiana está dizendo, eu tenho aqui algumas premissas de reflexão, como diriam os gregos de Froneses. É o seguinte, nós estamos ainda muito atrelados a uma resposta do juiz. Verifique que as câmaras de conciliação e mediação, as rodadas que tem de conciliação e mediação, tudo isso, por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela é expert em conciliar, mas não é bem uma conciliação, é onde o juiz diz, olha, é melhor fazer acordo, você não sabe o peso da minha decisão. Então, é algo que ainda nós ainda não desvencilhamos. E olha o que tem de interessante nessa reflexão. Não é que o juiz está delegando para a gente, não. O juiz está devolvendo, o conflito sempre foi nosso. O juiz, por muito tempo, e aí, obviamente, a jurisdição, aí eu estou falando da jurisdição, acabou por vários motivos, e tem motivos até de hipossuficiência, por exemplo, as ações necessárias são ações que dizem muito claramente que nós não podemos dar conta daquela questão, daquele problema, daquele conflito, daquele confronto, nós não podemos dar conta sozinhos. Nós precisamos de um auxílio de um terceiro do Estado juiz. O nome disso, processualmente, é conhecido como ações necessárias. Ações necessárias. A gente tem que parar da ideia, que é mais ou menos o seguinte, a gente vai para o juiz, caso eu perceba que eu vá perder alguma coisa, ou me sinta ameaçado em perder alguma coisa, eu quero negociar.
Não. A premissa deve ser as avessas. Ou seja, alguém falou aí sobre o princípio da secundariedade da jurisdição, que ela é muito importante. Para mim, ela é basilar, mas não é tão mais importante para a jurisdição do que a substitutividade. Para mim, eu acho ela das maiores das características jurisdicionais. Não estou desmerecendo as outras, mas dizendo que ela é muito importante. Mas eu preciso tratar as questões na primariedade. Eu tenho institutos no direito civil para suprir hipossuficiência, para ter representação do pai, da tutela, da curatela. Eu também tenho institutos processuais, do curador processual. Eu tenho institutos para suprir essas premissas de autonomia da vontade. Mas a ideia de estar sempre atrelado, o conceito de mediação, eu não vou tecer e não quis fazer discussões epistemológica sobre conciliação e mediação, porque eu acho que um tem origem do judiciário e o outro tem origem no direito privado, então são questões que acabaram se confundindo na história. E, infelizmente, está trazendo uma confusão pelo próprio CPC, que se arvorou a conceituar algo que não deveria conceituar. Mas a gente tem que partir da premissa que nós temos que desenvolver institutos, seja nós mesmos, seja com a ajuda de terceiros, para que nós possamos resolver nossos problemas da melhor forma possível, da forma mais fácil possível, daquilo que lhe convier. E recorrer ao judiciário apenas naquelas hipóteses em que realmente fracassou, não dá mais para isso. Mas não, a gente opta de cara logo para a judicialização, para depois que a gente afoga o judiciário, reclama daquela ação que nós fizemos, que é uma consequência do afogamento, é a consequência das ações, reclama do excesso de tempo que ele tem, para depois nós tentarmos resolver com, obviamente, perdas naquele que está perdendo mais. E perdendo mais, preste atenção no que eu vou dizer nessa reflexão, perdendo mais não é objeto de decisão, não. Eu vou trazer uma reflexão sobre isso. Toda pessoa que propõe uma ação em juízo, o autor entende que tem uma vantagem jurídica sobre o réu. Muito claro. Mas o custo dessa vantagem jurídica, eu vou usar outro termo aqui, o custo dessa vantagem jurídica é uma desvantagem fática, ou é uma desvantagem material. Ou seja, o custo da vantagem jurídica processual é porque no direito material ele está em desvantagem. Ele está perdendo, a dívida não foi paga, a indenização não foi paga, o pedido não foi atendido. A tutela de urgência tem aí para moderar esse ônus do tempo do processo. Esse ônus do tempo do processo. Então, na verdade, quando alguém vai pedir uma negociação depois de judicializada, é porque suas experiências já se esvaíram, suas esperanças. É porque seus desejos, seu exercício de cidadania de forma autônoma, sua forma de encarar a vida está desacreditada. Então, tratar a conciliação e mediação exclusivamente como desafogar o judiciário talvez seja algo tão ou mais maléfico quanto o afogamento dele. Porque eu estou ali diante de pessoas desprovidas de esperança, desprovidas de cidadania, desprovidas de alguma segurança em que o Estado juiz possa resolver e ali entregue, portanto, a sorte das migalhas que possivelmente aquilo que ele está sofrendo como perda possa garantir algum tipo de vantagem. É essa reflexão que eu trago e eu aposto na mediação, sim, na conciliação, sim, eu aposto na negociação, aposto em todas elas e aposto principalmente porque nós estamos trabalhando ele na primariedade, na origem, de onde surgem as relações e onde surgem as pretensões e resistências nas suas relações, a tal ponto de lidar em conflito, lide, ou o nome que se queira, confronto, violência, que é aquilo que a gente possa, de alguma forma, lidar na cultura da paz. Trago na cultura do que é justo, na cultura do que é verdadeiro, na ideia, a cultura está equivocado, mas na ideia, na teoria, no pensamento. Eu queria aqui deixar aqui meu eterno agradecimento da professora Fabiana e as perguntas de todos que estão aqui participando. Obrigado por garantir um começo de noite, um fim de tarde maravilhoso, algo que faz deleite sobre as minhas preocupações e atende profundamente aquilo que eu estou
fazendo como projeto de pesquisa no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará. Deixo aqui minha eterna gratidão a todos, minha eterna felicidade de poder dialogar com um público tão seleto e de, principalmente, professora Fabiana, de podermos dizer não só o que nós compreendemos epistemologicamente, teoricamente, praticamente, reflexivamente, sobre os institutos que nós estudamos, mas de desabafar, que também é uma necessidade psicológica. Às vezes a gente se sente tão reprimido que só o fato de alguém nos ouvir já nos sacia a psique e já nos deixa sorridente por um problema que não passou, mas como um analgésico nos fez parar de sentir a dor naquele momento. Muito obrigado. Então, eu gostaria novamente de agradecer a participação da professora Fabiana e a participação do professor Sandoval. Gostaria de agradecer em nome do nosso grupo de pesquisa, em nome do nosso grupo de projeto de extensão e o nosso grupo que também participa das aulas do programa de pós-graduação com o professor Sandoval. E gostaria também de já deixar o nosso convite para uma próxima oportunidade de fazer um outro evento com uma outra temática ou a mesma temática, e já deixando nosso convite aberto para um próximo evento com a senhora, professora Fabiana, e agradecer a participação de todos que se mantiveram até o final. Eu gostaria muito de agradecer também ao professor Sandoval, que possibilitou esse momento, que quando eu mencionei o seu nome, ele disse: pode conversar com ela, vamos fazer o evento, deu todo o apoio. Então, gostaria de deixar aqui todo o meu agradecimento. E dou por encerrado, então, o evento, Teoria do Conflito e o Papel do Terceiro. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado também, boa noite a todos.